Oi, gente. Boa noite, porque eu tô gravando um vídeo à noite, então para o pessoal da manhã, bom dia. Mas vamos lá. Eu vou gravar essas aulas para vocês. Nós vamos gravar aulas de assim, bloquinhos de 15, vou tentar gravar de 15 minutos para vocês terem um tempinho aí para levantar um pouco, para fazer uma interatividade, alguma coisa nesse sentido, e para a gente poder fazer a nossa aula online, tá? Nós vamos seguir o material que eu mandei para vocês, já tinha mandado no começo do ano, e eu vou explicar para vocês como se a gente estivesse de forma presencial, tá bom? Vocês, qualquer dúvida, anotem e me enviem por e-mail no edite.giolo@docente.unip.br. Eu tô aqui no meu estúdio improvisado aqui na minha casa. Não vou mostrar como que tá aqui, mas a ideia é podermos ter essa interatividade e eu passar para vocês a matéria de Direito Internacional que eu gosto tanto. Bem, essa luz vai ficar aqui brilhando na minha cabeça, mas não tem problema, o importante é o conteúdo. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre os tratados internacionais. O que são os tratados internacionais? Pus aí para vocês. É a expressão do acordo de vontade estipulando direitos e obrigações entre sujeitos de direito internacional. Nós vimos em aulas passadas a questão da capacidade internacional, a questão da personalidade jurídica internacional. Nós sabemos que nós temos o entendimento clássico e o entendimento moderno. O entendimento clássico fala, né, das organizações internacionais e dos estados. O entendimento moderno vai adicionar aí os indivíduos, as empresas, as organizações não governamentais. Nós já discutimos a questão da diferença do entendimento clássico para o entendimento moderno. Mas nós vamos começar a trabalhar aqui com o entendimento clássico para depois, nas próximas aulas, quando a gente for falar de beligerância, de insurgência, de nações em busca de soberania, nós abrimos um pouco o leque da questão dos tratados internacionais. Então, vamos por partes. A câmera do meu computador é aqui embaixo. Eu vou tentar olhar para ela, mas eu tenho que olhar também para o material para poder seguir. Então, de vez em quando eu vou perder o foco, não é porque eu tô olhando para outro lugar não, gente, é porque eu tô seguindo aqui o material. Bem, o Portela, ele faz o seguinte. Portela é esse livro aqui, ó, que eu falo para vocês, que a gente usa para fazer o material que eu mando para vocês. Outro livro que a gente usa bastante é o do Valério Mazzuoli, Direito Internacional Público, e também do Ildebrando Ascioli, esse aqui, que seria interessante vocês terem, ou vocês, agora a biblioteca está fechada, mas a gente vai passando alguma parte para vocês irem estudando em casa, tá bom? Bem, o Portela fala o seguinte: são acordos escritos firmados por estados e organizações internacionais dentro dos parâmetros estabelecidos pelo direito internacional público, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no tocante a temas de interesse comum. Vamos lá, vamos esmiuçar esse conceito do Portela. Primeira coisa, são acordos escritos. O fato dele ser escrito, ele vai diferenciar um pouco a questão dos tratados internacionais, dos costumes internacionais. Os costumes, eles não são escritos, os costumes são práticas reiteradas que a sociedade internacional, que os países entendem como normas. Não são escritos, são verbais, são costumes. Ou seja, ele está impregnado ali no dia a dia dos estados. Eles utilizam esses costumes como normas. Por quê? Porque se fizer algo diferente daquilo, a sociedade internacional ela vai ver de forma que aquele Estado que deixa de cumprir aquele costume comete um erro, comete uma falta grave que pode, inclusive, gerar aí um mal-estar diplomático entre os Estados. Já o tratado é diferente. O tratado precisa ser escrito. O tratado, ele os estados, ele vai do acordo de vontade, ele vai da pacta sunt servanda,
como nós já dissemos em aulas passadas, né? Não existe uma norma, uma legislação internacional que vai gerir os estados, não existe um órgão legislativo internacional para poder gerir os estados. Nós temos o quê? Nós temos acordo entre os estados, nós temos a Pacta Sunt Servanda. O acordo que é feito, ele faz lei entre as partes. Então, ele tem que ser escrito, porque ele precisa ser nacionalizado, como nós vimos a teoria do monismo e do dualismo. Ele precisa que os estados façam, em alguns casos, a ratificação dos tratados e depois mande lá para a Secretaria das Organizações Internacionais e etc. Mas o que nós precisamos saber é que esses tratados, para diferenciar dos costumes, eles precisam ser escritos e também para poder vincular os estados em relação a esses tratados, firmados por estados e organizações internacionais. A priori, nós vamos trabalhar com o entendimento clássico, que dá capacidade, que dá personalidade jurídica plena para os estados e para as organizações internacionais. Então, a priori, os estados e as organizações internacionais, eles têm capacidade, legitimidade para poder se vincular aos tratados internacionais. Gente, as ONGs, né, um indivíduo, ele não pode assinar um tratado, ele não pode vincular um estado. Eu, por exemplo, eu não posso ir lá assinar um tratado como brasileiro e vincular o Brasil. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa autorização nacional para poder fazer isso. Então, eu não vinculo o meu estado. Mesmo porque eu não posso assinar um tratado me vinculando a algo internacional, me vinculando a uma norma internacional, sendo que ela pode ser totalmente divergente à norma de dentro do meu país, à norma do Brasil. Ora, como que eu posso trabalhar isso? Vamos pensar na Constituição Federal. Eu ajo de acordo com o Tratado Internacional contra a Constituição Federal. Isso é possível no Brasil? Não é. Então, a rigor, né, eles são firmados por estados e organizações internacionais dentro dos parâmetros estabelecidos no direito internacional público, aqueles que têm capacidade jurídica internacional para vincular o seu estado ou as organizações internacionais àquele acordo escrito. Outra coisa, né? Ele é regido pelo direito internacional. Nós temos normas, nós temos já tratados anteriores, como a Convenção de Viena, que vai trazer as normas que vão vincular os estados, que vão direcionar os estados em relação a esse vínculo com os tratados internacionais. Então, já tem parâmetros pré-estabelecidos que vão fazer, que vão demonstrar, que vão direcionar os estados para poder celebrar esse tratado e para esse tratado ter validade no cenário internacional, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no tocante a temas de interesse comum. Ora, se você assina um pacto, se você assina um acordo, ele vai trazer direitos e vai trazer obrigações. Ele vai trazer direitos para uma parte, vai trazer obrigações para outra. Se a gente faz um contrato de compra e venda, uma parte tem que entregar o produto, a outra parte tem que pagar pelo produto. Desculpa. Bem, então ele vai produzir efeitos jurídicos, ele vai trazer direitos e obrigações para as partes, né? Então, aqui o Valério Mazzuoli, ele fala, né, de celebrado instrumento único ou em 2 ou mais instrumentos conexos. Ele pode ter um tratado principal e vários outros anexos, vários outros pequenos tratados vinculados ao tratado principal, adendos ou qualquer tipo de auxílio a esse tratado principal para poder gerar esses direitos e obrigações. Então, ele pode ter instrumentos conectos, ele pode ter alguma emenda, ele pode ter algum adendo, ele pode ter qualquer outro tipo de pequenos acordos feitos posteriormente para poder fazer valer aquele tratado. E também ele pode ter, se ele for um tratado aberto, outros estados eles podem se vincular a esse tratado
né, assinando posteriormente. Isso vai gerar ali um tratado conexo, isso vai gerar um outro documento que também vai fazer parte desse tratado principal. Ausência de denominação específica. Bem, nós temos vários tipos de tratado. Né? A Convenção de 1969, a Convenção de Viena, deixa bem claro que a palavra tratado se refere a um acordo. Agora, qual tipo de acordo? Né? Ele é um acordo que tem uma força vinculante maior, ele é um acordo que ele pode ser feito bilateralmente ou plurilateralmente. Como é isso? Bem, quando ele fala que a ausência de denominação específica, nós não temos um nome específico por tratado. Ele pode versar sobre vários assuntos. Nós temos algumas espécies de tratados justamente para diferenciar, mas o nome tratado em si, ele não tem uma denominação específica. Ele pode versar sobre uma série de fatores, sobre uma série de assuntos. Bem, então, a natureza jurídica do tratado é um acordo formal, né? É um acordo formal porque ele é escrito, ele tem uma série de fases que deve ser passada para poder gerar efeitos, para poder ter efeitos entre os entes signatários daquele tratado. Certo? Então, vamos lá para o nosso pequeno descanso. Então, vamos lá. Bem, as espécies de tratados. Primeiro, a questão do nome tratado, ele trata de uma expressão genérica. Ela é eleita pela Convenção de Viena como nome para todos os tipos de tratado. Então, quando a gente fala em tratado, a gente fala no acordo internacional, a gente fala no acordo de vontade, a gente fala no acordo que é celebrado entre os estados, entre as organizações internacionais, etc. Então, a gente fala desse nome mais amplo. Nós falamos dessa forma genérica quando a gente fala de tratado. Se formos tratar de forma específica, a gente vai falar de acordo, de ato, de carta de compromisso, de convênio, de concordata e convenção, memorando de entendimento, uma série de coisas, tá? Mas bem, vamos lá. O que seria uma convenção? Uma convenção é uma expressão a ser empregada no sentido atual a partir da proliferação dos congressos e conferências internacionais tratando de matérias mais relevantes. Aí nós vamos trazer tratados plurilaterais, onde os estados eles se reúnem em convenções, eles se reúnem em reuniões, né, para poder celebrar aquele acordo feito entre eles. Então, uma convenção são assuntos de interesse geral, onde eles vão tratar nessas reuniões, nesses congressos, nessas conferências, de assuntos de interesse geral, e esses assuntos eles vão gerar essas convenções. Esse termo também tem sido utilizado, né, inclusive pela Constituição brasileira, ao lado da expressão genérica tratado. Entretanto, a gente trata as convenções, né, desses assuntos importantes, desses assuntos de interesse geral mais relevantes para a sociedade internacional. Depois nós temos um pacto. Ele trata-se de uma terminologia utilizada no acordo constitutivo, por exemplo, do Pacto de 1919. Na atualidade, a expressão tem sido utilizada para restringir o objeto político de um tratado que é, por exemplo, o Pacto de Aço, celebrado em Berlim em 1939. O termo ele pode ser utilizado como sinônimo ao exemplo do Pacto da Renúncia de Guerra de 1928, né? O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais, celebrados, né, em Nova York. Então, ele é uma terminologia usada em um acordo constitutivo. O acordo, ele já é utilizado mais constantemente. Ele é utilizado para cunho econômico, financeiro, comercial e cultural.
Mas também ele pode também, né, falar sobre as fronteiras, arbitragem, questões de ordem política e etc. Ele é um vocábulo, né, que veio do direito norte-americano, onde o chefe de Estado ele celebrava esse tratado, né, esse acordo, sem autorização do Congresso. Então, eles tinham essa ideia de tratado como algo menor, como algo utilizado de não tanta importância para o Estado. Porque são assuntos particulares, são assuntos específicos, né? Econômico, financeiro, comercial, fronteiriços e etc. Já o acordo por troca de notas, ele emprega assim, notas em troca de notas diplomáticas para assunto geralmente administrativo. Ou também ele pode ser utilizado para a interpretação de cláusulas dos contratos já celebrados. Já o ajuste complementar, ele visa detalhar ou executar outro tratado com escopo mais amplo, geralmente do tipo acordo quadro. Bem, o ajuste complementar ele vai ajustar algumas lacunas que podem existir nos tratados já celebrados. Algo que pode necessitar de uma nova interpretação, de uma nova ideia do que realmente, né, os estados queriam, as organizações internacionais gostariam com a celebração desse tratado. Bem, o acordo de forma simplificada ou acordo executivo, né, também é conhecido pela expressão norte-americana Executive Agreements, é uma expressão para tratados concluídos pelo Poder Executivo, né? Em alguns estados é possível que o Poder Executivo ele faça tratados com outros estados sem o consentimento do Poder Legislativo, que posteriormente vai dar esse ok a esse tratado ou não. Mas aí, nesse caso, como ele é de menor importância em relação à vinculação do Estado, alguns estados permitem que exista esse acordo de forma simplificada. Normalmente são acordos comerciais, normalmente são acordos para livre comércio ou a troca, né, de comércio entre os estados. Bem, nós temos aqui, depois vem o ato, né, a forma de tratado que estabelece normas de direito, é uma ata, mera força política ou moral. Ele vai gerar, né, o ato ele vai gerar meras normas de direito, meras normas de conduta entre os estados. A carta, ela cria organizações internacionais, por exemplo, a ONU foi criada por uma carta e as organizações internacionais, elas são criadas por cartas. As cartas, elas estabelecem objetivos, os órgãos, o modo de funcionamento, como que vai ser vinculado os estados a essa organização internacional, como que eles vão sair, como que qual é o tipo de estado que vai poder se vincular ou não a essa organização internacional e etc. Então, seria similar, para a gente falar assim, bem a grosso modo, mas para vocês entenderem mais fácil, a um estatuto. A um estatuto que cria, por exemplo, uma sociedade anônima. Então, uma carta, ela vai criar a organização internacional, vai criar todos os seus órgãos e vai dizer também a questão da vinculação dos estados, como eles vão vincular, como eles podem denunciar esse tratado, essa carta, como eles podem sair, qual é o tempo e etc. Né? Aí nós temos o compromisso. É a modalidade de tratado que determina a submissão de um litígio a um foro arbitral. Bem, quando a gente vai aqui, vamos pensar aqui no Brasil, lá na Câmara de Conciliação e Arbitragem, quando você vai, você é chamado para responder a um processo arbitral, para que você se vincule a esse processo arbitral, você precisa assinar o famoso compromisso arbitral. Esse compromisso vai te vincular, vai vincular a parte à decisão que o árbitro vai dar. Ninguém é obrigado a se vincular a esse compromisso. Ninguém é obrigado a assinar, justamente pelo acordo de vontades. Agora,
a partir do momento que um Estado assina um compromisso, ele se vincula a esse compromisso, ele se obriga a cumprir aquela decisão arbitral. Então, o compromisso, ele é um tratado feito entre os países que vão aceitar ou não a arbitragem para resolver a lide internacional. A concordata, ela é um compromisso de cunho religioso. Essa concordata, ela é assinada pela Santa Sé com outro Estado. Então, ela é um tratado, né? Porque nós vamos falar da Santa Sé e do Vaticano posteriormente, mas a concordata, ela é um tratado, né? Mas ela tem esse cunho religioso, especificamente religioso. A convenção, nós já falamos, o convênio, ele regula a cooperação bilateral ou multilateral de natureza econômica, comercial, cultural, jurídica, científica, técnica, educacional, o que for. Faça um convênio entre estados para poder fazer essa troca de informações. O Brasil, por exemplo, ele tem um convênio com a Argentina para troca de informações educacionais. Então, faça o convênio entre os estados, normalmente ele é bilateral, né? Ou pode ser multilateral também, para essa troca, para essa cooperação internacional, para essa troca de informações. A declaração, ela é usada para consagrar princípios ou afirmar a posição comum de alguns estados acerca de certos fatos. Bem, declara-se a posição. Então, o próprio Estado, através desse tratado, ele declara a sua posição sobre certos fatos. Por exemplo, nós tivemos a Declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente em 1992, que o professor Tisman já deve ter falado isso para vocês, né? Que é essa Declaração do Rio de Janeiro, que foi no Rio 92, que ela é famosíssima, que ela fala do meio ambiente, né? Então, quando vai se consagrar princípios ou afirmar posição, faça uma declaração. Bem, continuando aqui. Não deixa eu perder minha tela aqui, para eu não perder a aula, porque, gente, esse é o segundo vídeo que eu gravo. Nós estamos aqui ainda aprendendo a trabalhar dessa forma, mas eu estou gostando bastante. Vamos lá. Memorando de entendimento, né? Voltado a registrar princípios gerais que orientarão as relações entre os signatários. Esse é bem tranquilo. Ele vai registrar os princípios que vão dar orientação às pessoas que vão assinar aqueles tratados, né? Que vão chegar no acordo daqueles tratados. Então, eles registram os princípios que eles vão utilizar, principalmente os princípios gerais de direito, né, que vão orientar aquele tratado a ser assinado. O modus vivendi, né, destinado a instrumentos de menos importância e de vigência temporária, normalmente para regular relações transitórias. Bem, pode-se chegar a uma certa ideia em uma reunião, em uma negociação, e para que não seja renegociado e para que não seja rediscutido aquele assunto que chegou-se àquele parâmetro naquela primeira negociação, então faça um modus vivendi. Para quê? Para não voltar naquele mesmo assunto em reuniões posteriores, para não mitigar a solução que estão buscando com aquele tratado. Então, faça um modus vivendi para poder chegar, para poder registrar aquela posição já tomada de forma anterior, né? Aí vem o pacto. Tratados de importância política, mas que sejam mais específicos no tratamento de matéria que regula, né? Nós temos o pacto in contraindo, que é um tratado preliminar. Faça, né, não como o modus vivendi. O modus vivendi ele vai firmar já uma negociação. O pacto in contraindo, ele vai vincular aquelas partes a poder que eles vinculam para poder celebrar aquele tratado posteriormente. E o pacto de negociando é a finalidade de concluir um tratado. Então, faça um pacto de que este tratado que está aqui, ad eterno em negociação, ele vai ser concluído.
Então, ele tem importância política para quê? Para que os políticos, para que os chefes de Estado, para que o executivo não mude de posicionamento depois, né? O protocolo, ele é meramente complementar ou interpretativo de tratados anteriores. Ele pode ser um pré-compromisso que sinaliza possibilidades futuras, estabelecendo bases para o posterior entendimento. Então, ele não é igual ao modus vivendi, porque o modus vivendi ele vai determinar uma posição. O protocolo, ele complementa ou ele interpreta tratados anteriores, fato. Mas ele pode ser um pré-compromisso. Faça um pré-compromisso para sinalizar futuras possibilidades. Então, nós vamos nos comprometer a discutir este assunto posteriormente, para a gente poder chegar a um divisor comum. E no final, nós temos o Gentleman's Agreements, que eu acho fantástico, né? Gente, ele não é um tratado, né? Ele não é um tratado. Ele é um acordo, vamos dizer assim, celebrado entre o dirigente, entre o chefe do Estado com o outro chefe do Estado, pessoal. Eu não sei se vocês lembram que o governo brasileiro e o presidente Barack Obama, eles tinha a promessa de que tirariam o visto para os brasileiros. Então, o presidente Barack Obama, ele trouxe essa promessa para o governo brasileiro. Entretanto, era uma promessa verbal. O presidente Barack Obama fez essa promessa. A partir do momento que ele saiu da presidência, os Estados Unidos não tinham nenhum vínculo com essa promessa, justamente porque é um acordo de cavalheiros. Então, ele é pessoal. Enquanto o chefe do Estado faz esse acordo, enquanto ele está no poder, esse acordo tem validade. Ele saiu do poder, o próximo dirigente pode continuar com esse acordo ou não. Aí depende realmente da continuidade dele ou não. Mas ele tem a validade enquanto o dirigente está no poder. A partir do momento que ele sai, ele pode cumprir ou não esse acordo. Então, é por isso que ele não é um tratado em si, justamente porque ele não gera direitos, ele não gera obrigações. Ele é apenas uma promessa que pode ser cumprida ou não. Ok? Vamos lá para mais um pequeno intervalo.